Sebastiana, Felipe e Dinison. Então, nós vamos começar com o contexto histórico e a biografia do Vygotsky. Depois a gente vai ter uma cena e depois a apresentação dos conceitos. Eu faço para a biografia de Vygotsky. O nome dele é Levi Semyonovitsky Vygotsky. E ele nasceu no dia 11 de novembro de 1896, na Bielorrússia. Em 1918 ele formou-se em Direito. Ele estudou também Literatura, estudou História. Também em 1918 ele fundou uma editora, onde teve a publicação de uma revista literária. Ele teve cerca de 180 trabalhos, cerca de 35 de seus trabalhos foram publicados e 45 ainda está aguardando publicação. Ele teve falecimento em 1934, no dia 11 de julho, faleceu aos 37 anos e ele faleceu de tuberculose. E aqui nos slides colocamos só a foto de alguns dos livros dele. Agora a gente vai dar sequência com uma pequena apresentação. Boa noite, querida. Boa noite, querido. Como foi a reunião na escola do João de Moreira? Foi tudo bem. Ele tem comportamento normal para a idade dele, mas nada que possa se preocupar. Sim, ele é bem comportado. Tá, mas ele levou pronto, vai estar certinho? Boa noite. Não, o pessoal só falou assim que ele conhece a sala de aula, presta atenção, mas a gente não estava preocupado. Ah, ele não sabia. Lá na escola, eles usam um método estudioso para aprendizagem chamado Vygotsky. Como é que é o método do Vygotsky? Ele fala da importância entre a interação do aluno com o mestre e do meio. Nossa, que coincidência. Hoje mesmo eu tive uma aula sobre Vygotsky. Ele considerava importante as relações sociais e a história das transformações socioculturais. Tá, então a história de cada pessoa é importante na aprendizagem, não é isso? Isso. Só que aí como o Vygotsky compreende o desenvolvimento? Ele diz que deve ser aproveitado as oportunidades de aprendizagem em relação à natureza. Então existem formas universais de conhecimento, né, de desenvolvimento, mas as particularidades de cada um também são importantes. E Lá na reunião também ele falou assim que o professor, ele traz para o aluno o conteúdo já elaborado por nós. Exato, eu também estava lendo sobre Vygotsky agora há pouco. Olha que um trecho bem interessante. E o desenvolvimento do homem segue a teoria da evolução biológica. Quando desenvolve ou instrumentos, quando se transforma de homem primitivo em homem moderno. Ei, boa noite, velhinho. Boa noite, velhinha. E aí, você está estudando Vygotsky também? Estou, por quê? Estou, por quê? Então o Júnior não vai ter problema de aprendizagem, porque todos vão utilizar os métodos do Vygotsky com ele, né? Isso não vai dar certo. Deixa eu falar aqui com você. A segunda-feira já está por aqui, esse aqui também. E aí? Ó, o Vygotsky, ele diz que o homem possuiu um aparato que foi formado na história evolutiva da espécie humana. E o Júnior, ele não possui esse aparato. Separadinho, né? Já tive que separar, porque não é seu irmão. Que isso, não conheço. Mas agora sim, a psicóloga da família chegou, vai deixar tudo mais claro. Porque vocês estão falando, a gente está falando devido ao aprendizado do João.
princípios orgânicos de existência, eles começam a ser substituídos pelos princípios da realidade externa e social. Deixa eu ver se eu entendi essa revolução. A revolução acontece quando a criança passa a se preocupar com o seu meio, né? E interagir socialmente, não só com os instintos básicos de fome e sede, por exemplo, né? Marta, como é que é o desenvolvimento do Júnior na escola? Normal. Ele se desenvolve bem, participa das atividades culturais e intelectuais. Oi, e as crianças lá, você fala da mesma atividade? Eu sei, mas eu não. Para cada para aquelas que têm características diferentes, existem métodos individuais e especiais de acordo com suas particularidades. Também tem que o desenvolvimento das crianças não se limita simplesmente à quantidade, mas sim também principalmente qualidade do ensino que eles tiverem. Esse desenvolvimento ele se dá pela influência do movimento, provocados por contradições de um determinado momento na vida da criança. Essas crises acontecem quando a criança se depara com o conhecimento que ela já teve, conhecimento diferente do que ela já teve antes, não é isso? É isso mesmo. Então, quando que a criança começa a estabelecer vínculo? Bom, desde muito pequena, ela já não é mais totalmente dependente do adulto, ela já começa a explorar os espaços. Olha, vocês falando isso aí, deixa eu ver se eu lembro. Vygotsky diz que no processo de aprendizagem, a criança ela vai desenvolvendo habilidades propícias que dá a ele capacidade de utilizar as ferramentas feitas pelo homem. E o desenvolvimento, ele não se concretiza de uma vez para sempre. Ele se consolida na atividade social do homem. Tá. Então, o Júnior ele presta bastante atenção nas disciplinas que ele gosta. Só a atenção é suficiente para desenvolver tarefas mais complexas? Não, a interação social é que vai exigir uma forma de atenção mais estável, autocontrolada e voluntária para as tarefas mais complexas. Na aula também foi dito que o estado de tensão das condições culturais conduz a criança para determinada atividade, deixando ela atenta por mais tempo. E o desenvolvimento se dá pelas crises e pelas atitudes provocadas por contradições de determinado momento da vida da criança. Essas crises acontecem quando a criança ela se depara com conhecimento de outras crianças que ela não tem. Então ela presta mais atenção até aprender, né? E o desenvolvimento infantil, ele tem que ser avaliado através de um processo de maturação e através de perguntas guias, pistas e demonstrações que elas são presentes na chamada zona de desenvolvimento proximal. Desenvolvimento profissional que é isso, Ah, eu lembro. São os conhecimentos que estão próximos e que a criança já sabe. É assim, o professor passa uma avaliação para o aluno um pouco mais difícil do que ele já sabe. É sempre importante deixar que a criança faça sozinha. E existe também a zona de desenvolvimento
tarefa nova, só que para a criança fazer, ela precisa da ajuda temporária de um adulto. Deixa eu ver se eu entendi. Vou dar um exemplo aqui. A criança que lê gibi, quando ela for ler Monteiro Lobato, ela vai entender. Só que ela for ler Machado de Assis, não vai entender, não é isso? Estou lembrando de outra coisa. Com o tempo, a linguagem ela se tornou um instrumento mediador fundamental da ação psicológica. E sobre essa questão da zona de desenvolvimento profissional, eu estou intrigado com uma coisa. Eu acho tudo isso uma injustiça, porque de mim, todos vocês só exigiam o que eu não conseguia fazer. Estava tudo tão longe da minha zona de desenvolvimento profissional. Por isso você ficou assim, né? E o que uma criança consegue fazer hoje com auxílio, ela será capaz de fazer amanhã sozinha.